Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de Psicologia Forense. Você vai aprender nem que seja a última coisa que você faça. Então, na aula anterior de Psicologia, estudamos alguns conceitos de esquizofrenia, alguns transtornos, os conceitos de simulação, parasimulação, metasimulação. Hoje estudaremos propriamente, então, algumas questões de imputabilidade. Uma vez que o crime ele é definido, então, lá pelo direito, com base numa tríplice definição. Então, só é crime se ele é um fato típico, antijurídico e culpável. E perceba, a culpabilidade será, então, caracterizada com base na psicologia forense. Então, o crime ele precisa ser um fato típico, antijurídico e culpável. E o que é, então, a imputabilidade? A imputabilidade nada mais é do que a responsabilidade pela infração penal, ou seja, a culpabilidade. E quais são os elementos da imputabilidade? A imputabilidade possui dois elementos, o elemento volativo, que é volitivo, na verdade, e o elemento intelectivo. O elemento volitivo é aquele que está vinculado à vontade ou autodeterminação. E o elemento intelectivo é aquele que está vinculado à compreensão ao entendimento, ou ao entendimento. Então, para que você seja culpado, ou seja, imputável de algo, você tem que ter vontade de ter feito aquilo que você fez e compreender o que você estava fazendo. Com relação à psicologia, nós temos três teorias. A teoria biológica, que vincula então aos menores de 18 anos, que eles não são imputáveis. A teoria psicológica, que não é adotada no Brasil, então não vamos nem entrar nesse mérito. E a principal teoria, que é a teoria biopsicológica, que basicamente é aquela que consta lá no artigo 26 do Código de Processo Penal, que diz que é isento de pena quem, no momento da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender ou de determinar-se. Claro, porque se ele não era capaz de entender, o entendimento é um elemento intelectivo da imputabilidade. Se ele não era capaz de entender-se, portanto, ele é isento de pena. E ainda temos um caso de redução de pena de 1/3 a 2/3 em virtude de perturbação, por não ser inteiramente capaz de entender o caráter ilícito. Então, são duas cláusulas lá, dois conceitos do artigo 26 do Código de Processo Penal que isenta de pena quando o indivíduo não era inteiramente incapaz, ou capaz, no caso, não inteiramente capaz de compreender o que estava fazendo. E agora entenderemos alguns tipos de perícias psicológicas. Por exemplo, a avaliação de imputabilidade. Ela é feita, então, através de uma análise de autos ou de depoimentos. Depois que o perito psicólogo faz, então, essa análise dos autos, que nada mais é do que uma perícia indireta, um documento, um depoimento, ele vai realizar uma entrevista com a pessoa lá. E dessa entrevista poderá decorrer, então, 3 conclusões. Ou a pessoa será imputável, ou seja, responsável pela infração penal, ou ela será semi-imputável, ou ela será inimputável. O inimputável é aquele que não tem responsabilidade pela infração penal. Por quê? Porque ele não era capaz de entender o caráter ilícito do que ele fazia. No momento da ação ou da omissão, ele não era capaz de determinar ou compreender o que estava fazendo, ou seja, faltou o elemento intelectivo da imputabilidade. Então, isso é realizado então, através da avaliação da imputabilidade. Temos ainda um tipo de perícia com a periculosidade criminal. A periculosidade criminal ela é realizada para implementar medida cautelar, quando o indivíduo ele é inimputável ou semi-imputável. Temos ainda a avaliação psicológica da vítima, para avaliar o impacto de um trauma ou de um grau de participação dela, e principalmente para avaliar a sua idoneidade, que é basicamente as pessoas que mentem para ferrar o cara, né? Então, através de uma avaliação psicológica da vítima, é feita a avaliação da idoneidade da vítima, para saber se ela mentiu ou não. Totalmente subjetivo, isso aqui é uma palhaçada. Continuando. Com relação à capacidade testemunhal, é um tipo de perícia. Entrevista cognitiva é análise de coerência da narrativa.
também irá avaliar a idoneidade ou a legitimidade da prova testemunhal. E, por fim, nós temos uma avaliação de memória, que é basicamente uma psicologia cognitiva e neuropsicologia. Por fim, temos ainda o tipo de perícia de dano psíquico, onde sequelas psicológicas em função de um prejuízo funcional, emocional, social ou laboral serão avaliadas. E serão avaliadas de que forma? Através dos testes de personalidade, como de Rorschach, e também de escalas de ansiedade, depressão e trauma. Então, tudo isso servirá para avaliar um dano psíquico da vítima. Ainda com relação ao crime sexual, em função de um transtorno parafilíaco, um controle de impulso, empatia e risco de reincidências. Então, essas são as principais características avaliadas numa perícia de crimes sexuais. Por fim, nós temos o Criminal Profiling, que é basicamente um perfilamento ou uma tipologia criminal, que será feito para identificar serial killers ou pessoas vinculadas ao crimes sexuais e terrorismo. E esses foram, então, alguns tipos de perícias psicológicas realizadas. Boa sorte!